Mas eu queria conversar um pouquinho ainda com vocês, com a igreja, vocês que estão online aí, tem muita gente na praia hoje, né? Tem muita gente aí, espero que vocês estejam assistindo o culto na praia, né? Tá chovendo mesmo, né? Espero que você tenha... Não estou colocando, não, espero que amanhã saia um sol, vamos orar por isso. Queridos, eu queria conversar hoje com vocês, tá? Um pouquinho, hoje, 7 de setembro, dia da independência da República, onde o Brasil se tornou independente de Portugal. Nós conhecemos um pouco a história, mas eu queria trabalhar hoje uma nova questão de independência. A independência da influência do pecado, a independência da prisão que acontece muitas vezes quando nós erramos, quando nós cometemos erros e ficamos presos com relação a isso. Eu estava refletindo sobre o que trazer nessa quinta-feira. Era perceptível que na quinta-feira de feriado, no meio de um feriado prolongado, né, com tantos eventos acontecendo simultaneamente, eu falei assim, nós teremos um grupo específico que vai estar lá para ouvir algo muito especial que o Senhor tem preparado para eles. E vocês estão aqui hoje para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. E eu queria hoje trazer algo que, refletindo um pouco na vida de Davi, nós conhecemos Davi, para quem não conhece, foi um rei de Israel, né? O segundo rei depois de Saul ali, mas é quem trouxe a linhagem ali até a chegada de Jesus enquanto homem, né? Mas Davi, no meio da sua trajetória, ele teve algo que acompanhou ele por um tempo. E ele teve um erro que as consequências foram muito graves. As consequências do pecado de Davi influenciou na família dele, influenciou na sua caminhada, influenciou na sua comunhão com Deus no primeiro momento ali, até Deus restabelecer. Mas Davi, no final da vida, ou mesmo após, a palavra nos fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Certo? Mas nesse meio do processo, existe um momento especial onde Davi, ele peca. Quem não conhece a história, Davi, ele adultera, né, com uma mulher chamada Betseba, que era casada com Urias, e Urias estava no campo de batalha, e ele manda chamar aquela mulher, e ele adultera com aquela mulher, engravida ela. E depois, quando ele manda chamar Urias do campo de batalha, ele tenta dar um jeitinho a acobertar o pecado, acobertar o pecado, e de repente, não funciona o plano dele, ele monta uma estratégia para matar Urias. Certo? Então, agora, ele não era só adúltero, mas agora também ele era um assassino. E ele estava vivendo a vida normal. E ele não percebia que aquilo estava aprisionando ele. E é assim que acontece. Muitas vezes, nós fazemos algo que é fruto daquilo que houve uma construção em nós. Nós precisamos entender que o projeto original de Deus não era vivermos uma vida de pecado. Era vivermos uma vida de santidade. Mas quando o pecado entra no mundo, que ocorre a separação entre Deus e o homem, e quando nós vamos lá em 1 João, ele fala que o pecado é a transgressão da lei, e Romanos 5,12 fala que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir do momento da queda de Adão, certo? O pecado de Adão, ele trouxe uma consequência de morte eterna para todos nós, e junto com isso nos trouxe o quê? Uma natureza pecaminosa. Sabe, então nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a desobedecer, a quebrar a lei de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi. Embora ele tivesse muitas vitórias, Deus tivesse abençoado ele, Deus colocou ele numa posição de rei, mas isso não blindou ele dele ser influenciado pelo pecado. E ele cai numa tentação, e essa tentação, ela faz com que ele quebre a comunhão com Deus, a lei de Deus. E é muito interessante porque quando nós falamos de tentação, às vezes as pessoas acham assim, não, a tentação é Satanás tentando todo mundo, não é assim? É Satanás. Essa tentação é uma estratégia dele. Só que quando nós pensamos lá em 1 Pedro 13:10, nós vamos ver que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Ele fala numa dimensão humana, é comum a todos nós, por causa da natureza pecaminosa. Satanás se aproveita disso.
Mas ele continua, mas Deus é fiel, não permitirá que você seja tentado, além do que possa suportar. Então ele vai dizer que nós temos autoridade, nós temos condições, nós somos capacitados a suportar a tentação. E ele diz assim, não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que seja tentado, além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a ele que ele providenciará o escape para que possam suportar. Então, a partir do momento que a tentação ela é humana, porque Satanás ele só aciona algo que já está em mim, um desejo que já está em mim, uma natureza que já está em mim, a saída é espiritual. A saída é espiritual. Só que, para mim compreender essa saída e a influência do pecado em minha vida, eu preciso parar de negar. Eu preciso olhar para dentro de mim e começar a dar nomes a alguns sentimentos, e algumas marcas, e algumas prisões que eu carrego. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele vai e ele começa a viver a vida normal. Agora, Betseba, como morreu o marido, ele pega ela como esposa e está tudo certo. Até que ele é confrontado por um profeta chamado Natã. E a hora que ele é confrontado, o profeta usa uma história alegórica para ver como ele reagiria, e ele diz, esse homem teria que ser morto, quem fez isso? Só que ele não identificou que o que Natã estava descrevendo era ele. E Davi é confrontado com o pecado. Naquele momento ele se arrepende. E Deus perdoa o pecado dele. Mas Deus não os livra das consequências. E a consequência foi muito desastrosa. Ele perdeu aquele filho que ele tinha engravidado de Betseba. E ele teve muita destruição na família dele. Mas o que eu quero olhar não é para essa perspectiva do pecado e das consequências. Mas eu quero olhar quais os benefícios da santidade. E é uma perspectiva diferente. Eu posso olhar para o pecado e falar assim, olha, não, isso aqui eu estou desobedecendo, tal, e eu ficar todo com medo do que Deus vai fazer comigo se eu continuar pecando. Mas eu quero olhar numa perspectiva positiva da santidade. Se eu viver a santidade, o que isso vai mudar na minha vida? E se eu restaurar essas marcas que eu carrego, o que isso vai mudar na minha vida? Então eu queria que você abrisse, e eu quero trabalhar hoje 2 textos. Que os 2 estão lá em Salmos. Um é o Salmo 51 e o outro é o Salmo 32. Nós vamos trazer alguns destaques desses salmos. Esses salmos, o Salmo 51 é chamado Salmo penitencial, onde Davi está reconhecendo o seu pecado. Ele está reconhecendo o quanto ele errou. E depois, no Salmo 32, ele vai dizer quais os sentimentos que ele teve enquanto esses pecados que agora ele reconhece estavam encobertos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro Salmo 51, eu quero ir lendo aqui, para nós, e mais uma vez eu vou tirar meu óculos para ler, é uma maravilha, ser meio cego de perto, cego de longe, né? Beleza, Salmo 51, todo mundo aí? Abra aí no teu celular, se você não está. O que o texto diz aqui? Primeiro, ele começa, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Tá, todos nós temos uma natureza pecaminosa, todos nós pecamos. Se alguém aqui falar, ó, eu não tenho pecado, a palavra fala que é mentiroso, então você acabou de pecar, porque todos nós pecamos. Só que o que acontece? Um tem marcas mais profundas, outros menos. Um tem marcas que deixou mais destruição na caminhada, outros menos. Certo? Mas todos pecaram. E o texto continua, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Hoje a culpa é uma grande prisão. Caminhar em santidade, reconhecendo, restaurando o seu passado totalmente. E você caminhar para o futuro, sem culpa, com uma agenda leve, transparente, sem uma agenda oculta, é você viver sem culpa. E aí ele continua ali, e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. É muito interessante porque Davi ele começa a reconhecer, por isso que é um salmo penitencial. Ele fala, o meu pecado me persegue, mas eu reconheço a minha culpa. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a sua sentença e tem razão em condenar-me. Ele está aceitando a disciplina de Deus aqui. Mas eu queria
e lá no versículo 10, onde ele coloca: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E o primeiro destaque que eu quero trazer dos benefícios da santidade é que quando nós buscamos obedecer a Deus, quando nós buscamos essa santidade diante do Senhor, nós estamos deixando que Deus coloque em nós um coração puro, um coração novo, um coração que agora não está mais encharcado pelo pecado a ponto de eu não conseguir viver uma vida transparente. Você conhece pessoas que caminham com uma agenda oculta? Eu tenho algumas coisas assim que é um faro, acho. Sabe, quando você vê assim a pessoa, toca o celular, uma mensagem, eu saio lá no cantinho. E aí, sabe, fica olhando, se chega perto, desconversa. Tem pessoas que caminham assim, sabe? Parece vascaíno, que se esconde aí, né? Os vascaínos sumiram tudo. Mas sabe, a todo momento parece que eu estou me escondendo alguma coisa. Então assim, um coração puro é um coração que tem alegria de viver, que não é contaminado pela iniquidade, pelo egoísmo. Ezequiel 36 é muito interessante, que esse texto nós usamos quinta-feira passada também. E darmos um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os juízos e observeis. Queridos, quando eu olho para esse texto de Ezequiel, ele está falando de uma troca de coração, de um coração de pedra para um coração puro, e nós falamos isso quinta-feira passada. Mas quando o Davi está colocando, e ele coloca assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele está dizendo: Deus, transforma, porque eu preciso do Senhor. Tem muita gente que quer ser transformado na sua força. Eu acho que eu posso resolver isso sozinho. Eu acho que eu consigo ser correto, eu pago os impostos, eu consigo falar a verdade, eu consigo. E eu começo a caminhar na autossuficiência. E eu deixo Deus. Sabe pessoas que só vão buscar a Deus quando o bicho pega? Porque a todo momento está caminhando na sua força, no seu braço. E aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele vem: Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu não tenho condições de purificar o meu coração. E quando ele fala aqui: não afasta de mim o teu espírito. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, o Espírito Santo era enviado para um propósito específico e era retirado. Havia um pulsar do Espírito Santo. O rei anterior, o rei Saul, lá em 1 Samuel 10, ele recebe o Espírito Santo para reinar, e quando ele desobedece, o Espírito Santo é retirado dele. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel 16, 14. Sabe, mas o que acontece? Depois que Jesus veio, quando nós vamos lá em Romanos 7, houve uma mudança de sacerdócio, e houve uma mudança de lei, e agora em Efésios 1:13, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo já não volta mais, ele é selado em nós a partir do momento que nós genuinamente entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, mas o que Davi está falando: não tira de mim o teu Espírito. Só que hoje eu posso ter o Espírito Santo, e ninguém vai tirar o Espírito Santo de mim, só que eu posso entristecer ele, eu posso abafar ele, eu posso impedir que ele haja na minha vida, porque Deus não vai violentar o meu livre-arbítrio, e eu simplesmente vou para o pecado, eu simplesmente começo a relativizar meu relacionamento com Deus, e eu começo a caminhar sem aquilo, fora do propósito daquilo que Deus colocou para a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o primeiro destaque aqui: coloca em mim um coração puro. Por isso que pare de olhar para o negativo. Às vezes, liberta de mim desse pecado, desse vício. Não, coloca em mim santidade. E eu vou buscar ao Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero buscar conhecer a sua vontade para mim. Porque quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, naturalmente aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, ele é retirado do caminho. E de repente você tem uma dificuldade, você tem uma raiz muito forte de algo que você está escravo e você precisa de ajuda. Busque ajuda, mas não caminhe sozinho.
É muito bom nós caminharmos com pessoas que podem nos ajudar a viver um novo tempo, a viver um novo momento de vida. O que você precisa? De repente você está precisando que Deus renove no teu coração a alegria da salvação, porque você já não tem mais alegria. Você não tem mais alegria em orar, não tem mais alegria em buscar a presença de Deus, ou de repente você nunca teve essa alegria. E você só tem vivido momentos momentâneos de interação com Deus, e o que Deus está nos chamando é para uma intimidade que gere uma transformação do nosso coração, que gere uma transformação da nossa vida. Então, olhando para a santidade, com a santidade que você vai experimentar um coração puro. E um coração puro vai gerar alegria, que não é uma alegria que está vinculada às circunstâncias externas, mas uma alegria que vem do coração de Deus, que é uma virtude do fruto do Espírito e que vem para nos transformar. Então, é muito especial quando nós entendemos o benefício da santidade com relação ao nosso coração. Mas eu queria agora que nós pudéssemos ir lá no Salmo 32, e eu quero trazer 2 destaques aqui também, com relação aos benefícios dessa santidade. Porque Davi, aqui ele confessa o pecado, e ele pede a Deus um coração novo. Só que aqui no Salmo 32, o que ele está fazendo? Ele está agora descrevendo as dores que ele teve até tomar essa decisão. E ele pede um coração novo, ele confessa o pecado, mas agora ele vem ali, ou antes disso ele relata, depois disso ele relata como era esse movimento dele estar preso. E ele diz ali no versículo, começando ali no Salmo 32, abra lá, ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O que é isso? Sabe o que acontece? Tem pessoas que não tomam posse do perdão de Deus, porque acham que o que eles fizeram foi muito grave. Eu já tive pessoas, e é muito comum, eu não mereço ser perdoado por Deus. Eu fiz um aborto, eu não mereço ser perdoado por Deus, eu rejeitei meu pai. Eu não mereço ser perdoado por Deus, eu matei alguém, eu abusei de alguém. Tem pecados muito nojentos, tem pecados muito sujos. Mas tem pessoas que têm pecados até que não é tão assim, vai falar assim, não, eu dou conta porque eu estudei tanto, e eu não preciso de Deus. O que Davi está dizendo, como é feliz aqueles que têm os seus pecados perdoados, certo? As transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Muitas pessoas que já tiveram os pecados apagados pelo Senhor, continuam deixando os pecados vivos para a acusação de Satanás. Satanás começa a falar assim, olha, vai lá o drogado lá, lá, vai lá o adúltero lá, vai lá o rejeitado, o rejeitado. E ele começa a chamar pelos pecados. E as pessoas acreditam. Sendo que Deus já perdoou, sendo que Deus já restaurou. E o texto vai continuar ali. Ele vai continuar dizendo, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestiais. Já estou em outro texto, não, desculpe, está aqui. Calma aí, eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Brincadeira. Vamos lá, 32. Como é feliz de quem o Senhor não atribui culpa. Nós falamos de culpa aqui já também. Em quem não há hipocrisia. Enquanto, aqui, a chave, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. O que acontecia com o corpo de Davi? Ele era definhado. E aqui, um coração puro, ele vai te proteger de consequências
físicas. Enquanto escondia o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tiago 15,16 diz lá: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Queridos, o que Davi está dizendo aqui? Enquanto ele escondeu aquele pecado, enquanto ele manteve, o corpo dele começou a adoecer. O corpo adoece. Eu conheço uma senhora que foi vítima de adultério a vida toda. E o corpo foi definhando pelas marcas do sofrimento. O pecado não gera enfermidade só em você, mas quem está ao seu redor. Falta de perdão é um câncer. Destrói, machuca. Guardar mágoa e ressentimento começa a fazer você ter problemas de estômago, de úlcera. Você começa a sentir no corpo. Viver uma santidade, viver um coração puro, viver uma entrega confiando no Senhor e na justiça de Deus, te ajuda a viver saudável. Não é incomum você ver pessoas que sofrem crises emocionais, que o reflexo ou é comer muito ou parar de comer. Porque Satanás vai tentar jogar para os extremos. Sabe, não é incomum pessoas que sofrem problemas emocionais, que não conseguem restaurar os seus pecados, as marcas, o ressentimento, a culpa que carrega, e aí ele vai e começa a beber, começa a ir para a droga, começa a ir para o jogo. Porque, na verdade, ele está gerando um grito de socorro. E nisso, Satanás vem e aprisiona. Ter um coração limpo, ter um coração puro, viver santidade, faz bem para a sua saúde. O Ministério da Saúde adverte. Viver sem pecado é bênção máxima. Agora, é claro que nós vamos pecar, nós temos a natureza pecaminosa, mas eu quero desafiar você a pecar pecados novos e não os mesmos pecados. Já que tem que pecar, e que eles possam ser pequenininhos. Mas tente viver santidade, tenta viver com uma vida mais leve, sabe? A cura vem pelo abrir o coração, vem para confessar. Eu já compartilhei aqui com os irmãos que a última cura que eu tive quando eu carregava uma culpa de um aborto, uma coautoria de um aborto, na verdade, quando eu estava no quartel com 18 anos. Enquanto eu não confessei, é como eu vejo Davi, era o que eu sentia, como se meu corpo gemesse, porque eu carregava um peso de uma culpa, de ter levado um amigo e a namorada a fazer um aborto, o que é horrível. E eu carregava essa culpa. Eu falava assim, Deus nunca vai me perdoar por isso. Mas isso quebrou quando eu confessei. Agora, saiba para quem confessar. Que de repente você vai confessar para alguém, sabe, toda família tem uma fifi, né? Aquela que vai cantar, deixa eu contar uma novidade. Ou de repente vai lá no salão de beleza. E aí eu vou contar novidade. Certo? Não, procure alguém confiável, mas não carregue mais culpa, não carregue mais essas marcas. Se você está preso num pecado, eu quero te dizer que quem colocou você nessa prisão foi Satanás. E ele está usando, está te manipulando a partir das tuas emoções, dos seus desejos. É espantoso o número de homens e mulheres que estão viciados em pornografia. É assustador. Mas você precisa se libertar. Daí as pessoas falam assim, não tem como, pastor. Normalmente, as nossas marcas estão alinhadas com o nosso propósito. Eu fui escravo da pornografia por muitos anos. E há décadas que eu estou liberto. E aí as pessoas falam assim, não é possível. Eu falei assim, é possível sim. Dos meus 13 ou 14, quando eu comecei até os 23 anos, foram muito tempo. Gerou trilhos na minha mente. Mas é muito interessante
que eu tenho conversado com meu filho. Meu filho tem 16 anos. E eu tenho falado sobre pornografia com ele. E aí eu falo abertamente, porque eu construí um diálogo com ele. E ele chegou para mim: pai, eu descobri que a pornografia, além de ser pecado, ele vai influenciar lá, mexe na química aqui do nosso corpo, que no casamento vai falhar os negócios lá. E eu não quero isso para mim. Sabe, nós precisamos enganar a nossa mente quando ela é inclinada a nos levar a pecar e a desobedecer a Deus. Você precisa mudar algo no teu coração. Viva a santidade, viva com um coração puro, com um coração leve, sabe, sem uma agenda oculta. Meu celular, qualquer um lá de casa pega, computador, tablet, todo mundo, sabe, não tem agenda oculta. Lá nós temos o localizador, sabe, tem um negócio 360 lá, você sabe onde está cada um, né? A gente não liga para isso não, porque a gente não vai em lugar nenhum. Às vezes a gente fala assim: você foi lá. Eu falei: fui lá comprar um chocolate para você. Sabe, não tem perigo. Então, caminhar sem uma agenda oculta é bom demais, gente. Sabe, e daí nós vamos ali no versículo 9 do Salmo 32, ele vai dizer o seguinte: não sejam, olha só, esse daqui, eu li isso daqui, é muito legal, porque tem a ver com o governo da nossa vida. Ele coloca assim, ó: não sejam como um cavalo ou um burro. Olha só, não seja um cavalo ou um burro. E aí ele diz o seguinte, na sequência: que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor, exulte vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queridos, Davi está colocando aqui algo muito... Ele está dizendo assim: não sejam cavalos ou burros. Se você é dirigido pelo seu pecado, qual a comparação que ele está fazendo aqui? Dos equinos. Certo? Está na hora de você se posicionar e falar assim: não, eu vou governar a minha vida debaixo da direção do Espírito Santo. Eu não vou mais ser submisso e direcionado pelos desejos pecaminosos que tentam me escravizar. E é uma decisão. E quanto mais eu busco a Deus, quanto mais santidade eu tenho, quanto mais eu tenho uma vida transparente, eu caminho com alguém, numa caminhada discipular, para compartilhar, prestar contas, confessar pecados, eu tenho uma vida leve. Então, alguém que tem um coração marcado pelo pecado é dirigido pela influência externa, mas com coração puro e sensível ao comando de Deus, governa a direção da sua caminhada. Sabe, então nós precisamos entender que nós podemos caminhar em santidade, basta estar conectado com a fonte. Gálatas 2:20 diz lá: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, quem tem governado a sua vida? Será que é a necessidade de aceitação? Será que é o pecado que te domina ainda? Aí você está caminhando aqui, aí você tem uma família para honrar, aí de repente vem uma oportunidade aqui, você se desvia. É como um freio de burro, puxa para cá. Eu vou atrás aqui. Aí você está indo aqui, puxa para cá. Agora eu vou aqui. E aí eu vou nos comandos dos desejos pecaminosos que estão em mim. Ou de repente eu estou indo aqui e eu preciso ser aceito por esse grupo, e esse grupo vem e eles falam palavrão, e eles compartilham pornografia, e eu vou me envolvendo. Mas eles bebem socialmente, eu vou me envolvendo. E aí o álcool vai entrando na sua vida para você ser aceito. Ou eu estou aqui, eu estou num ambiente de fofoca, um ambiente destrutivo, mas eu sou levado pela influência, e não mais eu busco agradar a Deus, mas a todo momento eu estou alimentando algo para satisfazer os meus desejos da carne.
Quem governa a sua vida? Gálatas 5, 16, 17, que fala da luta entre a carne e o espírito. Ele deixa muito claro que existe uma batalha acontecendo. E quando nós estamos falando da carne, nós estamos falando da natureza pecaminosa. Que lá em Gálatas 5,19 vai descrever como a imoralidade sexual, a intriga, a inveja, a embriaguez, orgia, briga, coisas semelhantes. Mas quando ele vai falar de fruto do Espírito, ele está falando de santidade. Você vive o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como você tem vivido? Quem governa a sua vida? Eu quero desafiar, finalizar essa mensagem, desafiando você. Assim como Davi um dia se arrependeu, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Independente do que você viveu até aqui, será que Deus consegue te chamar você como um homem, uma mulher segundo o coração dele? Caminhar em santidade é buscar agradar a Deus e viver segundo o coração dele. Por isso, busca um coração igual do Senhor, um coração puro que gera alegria. Por isso, entenda que viver santidade te protege fisicamente. Libere perdão que você tem que liberar. Libere, tire esse ressentimento. Limpa a sua alma dessa sujeira que você carrega, de marcas que você carrega que não te leva para lugar nenhum, a não ser para um buraco, cada vez mais. Será que é os sentimentos negativos que têm governado a sua vida, ou você tem deixado Deus governar? Eu quero desafiar você hoje a se posicionar e dizer: chega, eu vou viver uma nova vida. Eu vou buscar ajuda se eu precisar, mas eu não vou mais caminhar com uma agenda oculta, com relativismo. Eu quero viver a santidade que vem do trono da graça para o meu coração, que vem do coração de Deus para a minha vida. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como você tem caminhado na sua vida com o Senhor, na sua vida com a sua família, na sua vida contigo mesmo. Mas eu quero dar a oportunidade hoje de você se posicionar para viver um novo tempo, um novo momento, que só o Senhor pode fazer na sua vida. Se você está aqui hoje, você entende que você precisa de mudança, que você precisa mudar algumas áreas da sua vida que está te escravizando. Se você entende que tem algumas áreas da sua vida que está te aprisionando, eu quero te desafiar hoje a você entregar sua vida ao Senhor. E se você já entregou, a você buscar e renunciar a pecados e colocar diante do Senhor. Mas a primeira oportunidade que eu quero dar a você é de você entregar a sua vida a Ele. Se você está aqui hoje, você nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Eu não estou perguntando se você já veio na igreja, se você já levantou a mão alguma vez. Estou dizendo de entrega genuína. Sabe, a forma de nós nos conectarmos com o Senhor, realinharmos a nossa caminhada e viver eternamente a eternidade com o Senhor, é entregando a nossa vida a Ele. Chega de relativismo, chega de autossuficiência. Eu queria que você fizesse uma oração, você e Deus, onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Assim como Davi, ele pecou ali, mas eu sou pecador. Desde o ventre da minha mãe eu já nasci com uma natureza pecaminosa. E eu vivi sem conhecer ao Senhor. E eu tenho crescido sem conhecer. Mas hoje eu quero conhecer ao Senhor genuinamente. Por isso que eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Toma a minha vida em tuas mãos. Recebe a minha vida. Recebe a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu queria orar por você. Se você está aqui hoje, fez essa oração genuinamente no teu coração, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Fez aqui, graças a Deus, graças a Deus. Pode baixar, graças a Deus, louvado seja, graças a Deus. Quem mais? Graças a Deus aqui no meio, graças a Deus ali. Cristiano, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje?
queria que nós ficássemos de pé. Queridos, nós vamos cantar um cântico aqui que declara o amor de Deus. Eu queria que você que levantou sua mão viesse aqui. Eu quero orar contigo, eu quero te dar um abraço. Sabe, é uma decisão muito importante. Nós vamos ter esse primeiro momento. E se você está aqui hoje, mas você já caminha com Jesus, já tem caminhado com Ele, você está vivendo alguma área de prisão, se coloque diante do Senhor também. Deixa Deus ministrar teu coração. Eu quero orar por isso também. Nós vamos estar cantando esse cântico. Vocês que levantaram a mão, chega aqui à frente. Quero dar um abraço em vocês. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Fecha seus olhos. Sei que tem algumas pessoas que levantaram a mão, não vieram à frente, não tem problema. Aqui nós temos liberdade. Só não deixa de buscar alguém que possa caminhar junto, para você conhecer mais a palavra, para você conhecer mais aquilo que Deus tem para você. Certo? Quando nós tomamos uma decisão de entrega, é uma decisão que muda a nossa história. Agora, você que está aqui, que está colocando áreas da sua vida que precisa ser mudada, eu quero orar para que Deus confirme isso no seu coração. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Queremos louvar ao Senhor por essas pessoas, irmãos e irmãs, que hoje entregaram a vida ao Senhor, genuinamente entregaram, abrindo mão do comando da sua vida e colocando para que o Senhor direcione e governe as suas vidas. Deus abençoe e confirma no coração delas essa decisão. Deus, que possamos ajudá-las no processo de crescimento, no processo de amadurecimento, no processo de conhecer mais ao Senhor. Deus, abençoe os queridos aqui, ó Deus, que hoje estão tomando uma decisão de abandonar áreas de pecado, de abandonar a pornografia, de abandonar o vício, de abandonar, Deus, a intriga, a inveja, tudo aquilo que, o jeito grosseiro, que nós hoje estamos vendo aqui, Deus, um mover do Senhor no ressignificar, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, ministra cada coração, confirma cada decisão aqui que foi tomada nessa noite. Nós consagramos essas vidas ao Senhor e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém.